Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai relembrar um pouquinho da termodinâmica. Bom, a termodinâmica, a gente vai estudar basicamente os gases, né? Mais especificadamente, a transformação de um tipo de energia em outra, a disponibilidade de energia para a realização de trabalho e a direção das trocas de calor. E assim, nisso tudo é importante a gente relembrar, né, alguns conceitos importantes para a gente não confundir. Que temperatura sempre vai ser o grau de agitação das moléculas. Muitas vezes a gente confunde, né? Achando que calor é temperatura. Ah, hoje está muito quente. Isso a gente não deveria usar muito, né? Porque calor é uma troca de energia térmica entre os corpos, né? É uma energia em trânsito. Então, quando a gente fala de temperatura, a gente está colocando em graus a agitação das moléculas. E o calor é a energia em trânsito, né? Essa troca de energia entre corpos. E a energia seria a capacidade de um corpo realizar trabalho. Então, aí aqui a gente coloca. Em um sistema termodinâmico pode haver um ou vários corpos que se relacionam. Nesse sistema, sempre vai haver uma relação entre os corpos que estão ali, possivelmente os gases, né? Então, quando o sistema é aberto, há transferência de massa e energia entre esses sistemas, com o meio externo. No fechado, há apenas transferência de calor, né? De energia. Não havendo contato com o meio externo. E quando é isolado, não há troca, não há troca nenhuma, como eles estão isolados, né? Com o próprio sistema e muito menos com o meio externo. Agora, a gente vai falar sobre transformações gasosas. Para falar sobre isso, né, a gente vai, para calcular, né, cada processo, a gente vai usar a fórmula, né, da equação dos gases perfeitos, que seria pressão final vezes volume final, dividido por temperatura final, seria igual a pressão inicial vezes volume inicial, dividido tudo isso por temperatura inicial. E aí vamos entender um pouquinho mais. Quando a gente ouvir falar, né, em isobárica, a gente já pode, logo de cara, achar que a pressão é constante. Então, se ela é constante, ela vai sair, né, dessa fórmula, o P, né, o P de pressão. Então, o P final será igual ao P inicial. E aí, nossa fórmula vai ficar volume dividido por temperatura final igual a volume inicial dividido por temperatura inicial. Isovolumétrica. O nome a gente já consegue matar, né? Aqui. Na isobárica também. Mas aqui a gente consegue ver mais nitidamente, né? Iso significa igual, né? Volumétrica significa volume, né? Então a gente já saca já que o volume será constante nesse caso. E aí a fórmula vai ficar, né? Aqui como vocês estão vendo, pressão inicial dividido por temperatura inicial será igual a pressão dividido por temperatura final. Entendeu? Isotérmica será a temperatura constante. Isotérmica, o nome já diz, né? Iso. E então a temperatura vai sair, né, dessa nossa equação. E aí vai ficar pressão vezes pressão final, né? Vezes volume final, igual a pressão inicial vezes volume inicial também. E agora a gente tem a adiabática, né? Que é uma transformação sem troca de calor com o meio externo. Aí então o calor, né, vai ser nulo, né? Vai ser zero. Não vamos ter calor para calcular aqui. Vamos falar da energia interna agora. A energia interna é a soma, né, de todas as energias da molécula do gás. Está relacionado à agitação das moléculas do gás, ou seja, relacionado à temperatura do gás, né? Então, assim, quando a agitação das moléculas aumenta, a energia também vai aumentar, né? Assim como a temperatura, que é a agitação, né, dessas moléculas. Então, se a temperatura das moléculas diminuir, a energia interna também vai diminuir. Agora, se essa temperatura, essa agitação das moléculas não mudar, aí teremos uma transformação isotérmica, não é não? Não é mesmo? Por conta da sua temperatura ser igual a zero, né? E aí a sua energia interna também vai ser a mesma, não vai ter alteração, não vai ser modificada. E aí a gente tem a fórmula também, né, da energia interna, que seria energia interna igual a 3/2 vezes o número de mols do gás, né? O R, que seria a constante universal dos gases ideais, e o T, que representa a nossa temperatura aí.
Lei Zero da Termodinâmica. Essa lei, ela trata das condições para a obtenção do equilíbrio térmico. E dentro dessas condições, existe a influência dos materiais que torna a condutividade térmica maior ou menor. Segundo essa lei, se um corpo A está em equilíbrio térmico em contato com o corpo B e esse corpo A está em equilíbrio térmico em contato com o corpo C, logo B está em equilíbrio térmico em contato com C. Isso porque, quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, sempre aquele que estiver mais quente irá transferir calor para aquele que estiver mais frio. Isso faz com que as temperaturas se igualem, chegando ao equilíbrio térmico. Bom, a primeira lei da termodinâmica, ela se relaciona com o princípio da conservação de energia. Isso quer dizer que a energia em um sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada. Um exemplo: quando uma pessoa usa uma bomba para encher um objeto inflável, ela está usando força para colocar ar dentro do objeto. Isso significa que a energia cinética faz o pistão abaixar. No entanto, parte dessa energia se transforma em calor, que é perdida para o meio. A fórmula que vai representar essa primeira lei vai ser quantidade de calor igual a trabalho mais variação da energia interna. Segunda lei da termodinâmica. Como eu havia explicado já, as transferências de calor sempre ocorrem do corpo mais quente para o mais frio. E isso acontece de forma natural, espontânea, mas o contrário não, o que significa que os processos de transferência de energia térmica são irreversíveis. Desse modo, não é possível que o calor se converta integralmente em outra forma de energia. Por esse motivo, o calor é considerado uma forma degradada de energia. Bom, a terceira lei da termodinâmica é mais considerada como uma regra. Ela surge como uma tentativa de estabelecer um ponto de referência absoluto que determina a entropia, que na verdade é a base da segunda lei da termodinâmica. Nernst, o físico que a propôs, concluiu que não era possível que uma substância pura com temperatura zero apresentasse entropia no valor aproximado a zero.